20 plantas que crescem em quase qualquer clima. Você já pensou em ter uma horta em casa, mas desistiu porque achou que o clima da sua região não era bom para plantar? Ou então tentou cultivar algo e não deu certo, porque o sol era muito forte, a chuva era pouca ou fazia muito frio? A boa notícia é que existem várias plantas que se adaptam bem a diferentes climas. Elas crescem tanto no calor do Nordeste quanto no frio do Sul, tanto em lugares secos quanto em regiões úmidas. E o melhor, muitas delas são fáceis de cuidar, até para quem está começando. Neste texto vamos falar de 20 plantas que crescem em quase qualquer lugar do Brasil. São opções práticas que não exigem muito trabalho e podem até ser cultivadas em vasos, quintais pequenos ou até mesmo em apartamentos. Vamos explicar quais são, como plantar e por que elas são tão versáteis. Assim, você pode escolher as que mais gosta e começar sua horta sem medo de errar. Por que algumas plantas crescem em qualquer clima? Antes de listar as plantas, é bom entender por que algumas se dão bem em lugares tão diferentes. Imagine uma pessoa que se adapta tanto a viver na praia quanto na montanha. Ela não sofre com o calor nem com o frio, consegue dormir em qualquer lugar e se alimenta do que tiver disponível. Algumas plantas são assim, resistentes, flexíveis e não exigem condições perfeitas para crescer. Isso acontece por alguns motivos simples. 1. Raízes fortes. Algumas plantas têm raízes que buscam água e nutrientes mesmo em solos ruins. É como uma pessoa que consegue encontrar comida em qualquer lugar. 2. Folhas resistentes. Outras têm folhas grossas ou peludinhas que protegem contra o sol forte ou frio. É como usar um casaco no inverno e um chapéu no verão. 3. Ciclo de vida rápido. Muitas dessas plantas crescem rápido, então não precisam de muito tempo para se desenvolver. É como uma criança que aprende a andar em poucos meses, enquanto outras demoram mais. 4. Pouca exigência. Elas não precisam de adubo especial, solo perfeito ou regas todos os dias. São como aquelas pessoas que comem qualquer coisa e ficam bem. Agora, vamos conhecer as 20 plantas que têm essas características. Vamos dividir em grupos para ficar mais fácil. Hortaliças, ervas, frutas e grãos. Hortaliças que crescem em qualquer clima. Hortaliças são aquelas verduras e legumes que a gente usa na salada, no refogado ou na sopa. Muitas delas são fáceis de plantar e não dão trabalho. Alface. Todo mundo conhece a alface. Ela cresce rápido e pode ser plantada o ano todo, desde que não faça muito frio intenso, como geada, ou muito calor de 40 graus. O segredo é manter a terra sempre úmida, mas sem encharcar. Se você mora em lugar quente, plante em um local com sombra à tarde. Em vasos, ela fica ótima, e em 30 dias já dá para colher as primeiras folhas. 2. Rúcula. A rúcula é aquela folha picante que muita gente gosta na salada ou na pizza. Ela cresce ainda mais rápido que a alface. Em 20 dias já dá para colher. Gosta de sol, mas não precisa de muito. Se o clima estiver muito quente, as folhas ficam mais picantes. Se estiver frio, ficam mais suaves. Pode ser plantada em vasos pequenos, até em apartamentos. 3. Espinafre. O espinafre é resistente e cresce bem em climas amenos, mas também aguenta um pouco de calor. Ele não gosta de sol forte o dia todo, então o ideal é plantar em um lugar que pegue sol pela manhã e sombra à tarde. Em 40 dias já dá para colher. É rico em ferro e ótimo para sopas, refogados ou sucos. 4. Couve. A couve é uma das plantas mais resistentes que existem. Ela aguenta frio, calor, chuva e até seca. Pode ser plantada em qualquer época do ano e cresce rápido. As folhas são grandes e duram bastante na geladeira. Dá para fazer salada, suco verde, refogar ou até chips de couve no forno. Se você quer uma planta que quase não dá trabalho, essa é uma ótima escolha. 5. Cenoura. A cenoura gosta de clima ameno, mas se adapta bem a lugares mais quentes se a terra for bem preparada. O segredo é plantar em solo fofo, porque se a terra estiver dura, a cenoura fica torta. Ela demora um pouco mais para crescer, cerca de 3 meses, mas vale a pena. Pode ser plantada em vasos fundos ou diretamente na terra. 6. Beterraba. A beterraba é outra que cresce em quase qualquer clima. Ela gosta de sol, mas não precisa de muito. A terra deve ser bem drenada para não acumular água. Em 60 dias já dá para colher. Além da raiz, as folhas também são comestíveis e podem ser usadas em saladas ou refogadas. 7. Rabanete. O rabanete é perfeito para quem quer colher rápido. Em 25 dias já está pronto. Ele cresce bem em climas frios e amenos, mas também aguenta um pouco de calor. Pode ser plantado em vasos rasos ou na terra. Se a terra estiver muito seca, o rabanete fica picante. Se estiver úmida, fica mais suave. 8.
Abobrinha é uma planta que cresce rápido e produz bastante. Ela gosta de sol e clima quente, mas também se adapta a lugares mais frios, desde que não haja geada. Precisa de espaço porque as folhas são grandes. Em 50 dias já começa a dar frutos. É ótima para refogar, fazer sopa ou até bolo de abobrinha. 2. Ervas que não dão trabalho. As ervas são aquelas plantinhas que a gente usa para temperar a comida. Muitas delas crescem em qualquer lugar e ainda deixam a casa cheirosa. 9. Salsinha. A salsinha é uma das ervas mais fáceis de cultivar. Ela cresce bem em vasos, jardins e até em apartamentos. Gosta de sol, mas não precisa de muito. Pode ser plantada o ano todo e colhida aos poucos. É ótima para temperar feijão, arroz, saladas e sopas. 10. Cebolinha. Cebolinha é outra erva super resistente. Ela cresce rápido e pode ser colhida várias vezes. Gosta de sol, mas também se adapta à meia sombra. Pode ser plantada em vasos pequenos e até em garrafas PET. É perfeita para temperar ovos, sopas, saladas e até pães. 11. Manjericão. O manjericão gosta de calor e sol, mas também cresce em lugares mais frios, desde que não haja geada. Ele precisa de regas frequentes, mas sem encharcar. Em 30 dias já dá para colher as primeiras folhas. É ótimo para molhos, saladas e até chás. Se você gosta de pesto, o manjericão é essencial. 12. Hortelã. A hortelã é uma planta que cresce até demais. Ela se espalha rápido, então é melhor plantar em vasos para não tomar conta do jardim. Gosta de sol, mas também cresce na sombra. É ótima para chás, sucos e até para temperar pratos salgados. Se você tiver uma infestação de formigas, a hortelã pode ajudar a afastá-las. 13. Alecrim. O alecrim é uma erva resistente que aguenta calor, frio e até seca. Ele gosta de sol e não precisa de muita água. Pode ser plantado em vasos ou diretamente na terra. As folhas são usadas para temperar carnes, pães e até chás. Além disso, o cheiro do alecrim afasta mosquitos. 14. Orégano. O orégano é outra erva que cresce em qualquer clima. Ele gosta de sol, mas também se adapta à meia sombra. Não precisa de muita água e pode ser plantado em vasos. É perfeito para pizzas, molhos e saladas. Se você gosta de comida italiana, o orégano é indispensável. 3. Frutas fáceis de cultivar. Muitas pessoas acham que frutas só crescem em lugares específicos, mas algumas são bem adaptáveis. 15. Morango. O morango cresce bem em climas amenos, mas também se adapta a lugares mais quentes. Ele pode ser plantado em vasos, jardineiras ou diretamente na terra. Gosta de sol, mas não precisa de muito. Em 60 dias já começa a dar frutos. É uma fruta deliciosa para comer fresca, fazer sucos ou geleias. 16. Limão. O limão é uma árvore que cresce em quase qualquer clima, desde que não haja geada. Ele gosta de sol e precisa de regas regulares. Pode ser plantado em vasos grandes ou no quintal. Em 2 ou 3 anos já começa a dar frutos. É ótimo para sucos, temperos e até para limpar a casa. 17. Banana da terra ou banana nanica. A bananeira é uma planta que cresce bem em climas quentes e úmidos, mas também se adapta a lugares mais secos. Ela precisa de espaço, porque cresce bastante. Em 1 ano já começa a dar frutos. A banana da terra é ótima para cozinhar, fazer bolos e fritar. 4. Grãos e outras plantas úteis. Além de hortaliças, ervas e frutas, alguns grãos e outras plantas também são fáceis de cultivar. 18. Feijão. Feijão é uma planta que cresce rápido e não exige muito. Ele gosta de sol e clima quente, mas também se adapta a lugares mais frios. Pode ser plantado em vasos fundos ou na terra. Em 60 dias já dá para colher. É um alimento básico na mesa dos brasileiros e pode ser usado em feijoadas, sopas e saladas. 19. Milho. O milho gosta de sol e clima quente, mas também cresce em lugares mais frios, desde que não haja geada. Ele precisa de espaço, porque cresce bastante. Em 90 dias já dá para colher. É ótimo para fazer pamonha, curau, pipoca e até bolo. 20. Girassol. O girassol é uma planta bonita e útil. Ele cresce em qualquer clima, desde que tenha sol. As sementes podem ser comidas torradas ou usadas para fazer óleo. Além disso, o girassol atrai abelhas, que ajudam a polinizar outras plantas da horta. Dicas para plantar em qualquer clima. Agora que você já conhece as 20 plantas, aqui vão algumas dicas para garantir que elas cresçam bem, não importa onde você mora. 1. Escolha o lugar certo. Mesmo as plantas mais resistentes precisam de pelo menos algumas horas de sol por dia. Se você mora em apartamento, coloque os vasos perto da janela. 2. Use a terra certa. A maioria das plantas gosta de terra fofa e bem drenada.
Se a terra do seu quintal for muito dura, misture um pouco de areia ou adubo orgânico. 3. Regue na medida certa. Cada planta tem sua necessidade de água. A alface, por exemplo, gosta de terra úmida, enquanto o alecrim prefere solo mais seco. Observe as plantas e ajuste as regas. 4. Proteja do vento e do frio intenso. Se você mora em lugar com ventos fortes ou geadas, proteja as plantas com uma cobertura ou plante-as perto de muros. 5. Comece com sementes ou mudas fáceis. Se você está começando, prefira sementes de plantas que crescem rápido, como rúcula, rabanete ou feijão. Assim, você vê os resultados logo e não desanima. Resumo final: ter uma horta em casa não precisa ser complicado. Existem muitas plantas que crescem em quase qualquer clima, desde que você dê a elas um pouco de sol, água e cuidado. Neste texto vimos 20 opções fáceis: hortaliças, alface, rúcula, espinafre, couve, cenoura, beterraba, rabanete e abobrinha. Ervas, salsinha, cebolinha, manjericão, hortelã, alecrim e orégano. Frutas, morango, limão e banana. Grãos e outras plantas, feijão, milho e girassol. Todas essas plantas são versáteis, resistentes e podem ser cultivadas em vasos, quintais ou até em apartamentos. Escolha as que você mais gosta, comece com poucas e vá aumentando aos poucos. Com o tempo você vai pegando o jeito e pode até expandir sua horta. O importante é não desistir na primeira tentativa. Se uma planta não der certo, tente outra. Com paciência e prática, logo você terá uma horta cheia de alimentos frescos e saudáveis, cultivados por você mesmo. E o melhor, sem precisar de muito espaço, tempo ou conhecimento avançado. Basta começar. Aqui vão mais algumas dicas para ajudar você a ter sucesso com essas plantas, mesmo se for iniciante. Primeiro, observe o clima da sua região. Algumas culturas, como morango e alface, preferem temperaturas mais amenas, enquanto outras, como a banana e o manjericão, gostam de calor. Mas não se preocupe, todas as opções da lista se adaptam bem a diferentes condições, desde que você dê atenção a alguns detalhes básicos. Por exemplo, se mora em um lugar muito quente e seco, regue suas plantas com mais frequência, de preferência no início da manhã ou no fim da tarde, para evitar que a água evapore rápido demais. Já em regiões frias, algumas plantas podem precisar de um pouco de proteção, como uma cobertura leve com plástico ou tecido nos dias mais gelados. O feijão e o milho, por exemplo, crescem melhor quando a temperatura está mais alta, então plante-os na primavera ou no verão. Outra coisa importante é a luz do sol. A maioria dessas plantas precisa de pelo menos 4 a 6 horas de sol por dia. Se você mora em apartamento e não tem muito sol direto, escolha espécies que se dão bem com menos luz, como a salsinha, a hortelã ou a rúcula. Elas até crescem mais devagar, mas ainda assim dão folhas saborosas. Já plantas como o girassol, o milho e o limão precisam de sol pleno para se desenvolverem bem. A terra também faz diferença. Não precisa ser nada complicado. Uma mistura simples de terra comum com um pouco de composto orgânico, ou até esterco curtido se tiver, já ajuda bastante. Se estiver plantando em vasos, escolha recipientes com furos no fundo para a água escorrer e não encharcar as raízes. Uma dica: coloque uma camada de pedrinhas ou argila expandida no fundo do vaso antes de colocar a terra. Isso evita que a água fique acumulada e apodreça as raízes. Quanto ao plantio, algumas sementes podem ser colocadas direto na terra, como as de feijão, milho e girassol. Outras, como as de alface e cenoura, são bem pequenas e precisam de um cuidado extra. Espalhe-as com cuidado e cubra com uma camada fina de terra. Se achar difícil, comece com mudas prontas, que são mais fáceis de manejar. Muitas feiras e lojas de jardinagem vendem mudinhas de ervas, alface e até morango, o que acelera o processo. Não se esqueça de adubar suas plantas de vez em quando. Você pode usar adubo orgânico, como humus de minhoca ou farinha de osso, que são fáceis de encontrar e não prejudicam o meio ambiente. Uma colher de sopa de adubo misturada na terra a cada 2 meses já faz uma grande diferença. E se aparecerem pragas como pulgões ou lagartas, não entre em pânico. Uma solução caseira com água e sabão neutro, uma colher de sopa de sabão para 1 litro de água, ajuda a afastá-las sem precisar de produtos químicos. Por fim, lembre-se de colher na hora certa. Folhas como alface e rúcula podem ser colhidas aos poucos, cortando as folhas externas e deixando-as do meio crescerem. Já as cenouras e beterrabas estão prontas quando você vê um pedacinho delas saindo da terra. O feijão e o milho devem ser colhidos quando as vagens ou espigas estiverem bem formadas e firmes. E as ervas como manjericão e salsinha podem ser podadas regularmente para estimular o crescimento. O mais legal de cultivar sua própria comida é ver o resultado do seu esforço.
Não precisa ser perfeito. Até mesmo uma plantinha de cebolinha crescendo na janela da cozinha já é uma vitória. Com o tempo, você vai aprendendo a observar o que cada planta precisa e se tornando um jardineiro melhor. E o melhor de tudo é poder colher alimentos fresquinhos, sem agrotóxicos, direto da sua horta para a sua mesa. Então, escolha uma ou duas plantas para começar, cuide delas com carinho e logo você estará colhendo os frutos do seu trabalho. Aqui vão mais algumas dicas para você se animar ainda mais com a sua horta, mesmo que seja pequena. Uma coisa importante é não desistir se alguma planta não crescer como esperado. Às vezes, o solo pode estar muito seco, ou talvez tenha recebido sol demais. Outras vezes, pode ser que a semente não tenha germinado direito. Isso é normal. Até os jardineiros mais experientes têm plantas que não dão certo na primeira tentativa. Se você mora em apartamento ou tem pouco espaço, não se preocupe. Muitas dessas plantas que crescem em qualquer clima também se adaptam bem a vasos e jardineiras. O tomate cereja, por exemplo, fica lindo em um vaso na sacada e dá frutinhas doces o ano todo. A alface também cresce bem em recipientes rasos, desde que tenha água e um pouco de sol. Até a cenoura pode ser cultivada em vasos fundos, se você escolher variedades menores. O importante é garantir que o vaso tenha furos no fundo para a água não acumular e apodrecer as raízes. Outra coisa legal é que você pode reaproveitar materiais para fazer sua horta. Garrafas PET cortadas, latas de tinta limpas ou até caixotes de madeira podem virar vasos. Isso ajuda a economizar e ainda deixa sua horta com um visual mais criativo. Se tiver crianças em casa, elas vão adorar ajudar a plantar e acompanhar o crescimento das plantinhas. É uma ótima maneira de ensiná-las de onde vem a comida e como cuidar da natureza. Se o clima da sua região for muito quente ou muito frio, algumas plantas podem precisar de um cuidado extra. Em lugares muito secos, por exemplo, regar de manhã cedo ou no fim da tarde evita que a água evapore rápido demais. Já em lugares frios, cobrir as plantas com um plástico ou tecido leve à noite pode protegê-las do gelo. Mas não se preocupe, a maioria das plantas que listamos são resistentes e se adaptam bem a diferentes condições. Uma coisa que muita gente não sabe é que algumas plantas ajudam umas às outras a crescer. O manjericão, por exemplo, afasta mosquitos e melhora o sabor dos tomates quando plantado perto deles. A cenoura e a cebola também são boas companheiras, porque a cebola espanta a mosca da cenoura, que pode prejudicar a raiz. Já o milho, o feijão e a abóbora crescem bem juntos. O milho serve de apoio para o feijão enriquece o solo com nutrientes, e a abóbora cobre a terra, mantendo-a úmida. Se você tiver espaço no quintal, pode até fazer uma composteira para transformar restos de comida em adubo. Cascas de banana, folhas secas, borra de café e cascas de ovo são ótimos para enriquecer a terra. Assim, você reduz o lixo e ainda dá mais nutrientes para suas plantas. Não precisa ser complicado, basta um cantinho no quintal ou até um balde com furos para começar. O mais importante é ir experimentando e se divertindo. Não existe uma maneira certa ou errada de cultivar sua horta. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra e tudo bem. O legal é ir aprendendo aos poucos, observando o que suas plantas precisam e ajustando os cuidados conforme necessário. Com o tempo, você vai perceber que algumas plantas gostam de mais água, outras preferem sombra, e assim por diante. E não se esqueça, uma horta não precisa ser grande para ser útil. Mesmo que você colha apenas alguns tomates ou um punhado de salsinha por semana, já é um começo. Cada folha, cada fruta ou legume que você colhe é um passo a mais na direção de uma alimentação mais saudável e sustentável. Além disso, cuidar de plantas é uma atividade relaxante, que ajuda a aliviar o estresse do dia a dia. Então, que tal começar hoje mesmo? Escolha uma planta que você gosta de comer, arrume um vasinho ou um cantinho no quintal, e mãos à obra. Com um pouco de paciência e carinho, logo você estará colhendo alimentos frescos, cheios de sabor e cultivados por você. E o melhor, cada refeição vai ter um gostinho especial, porque foi feita com ingredientes que você mesmo plantou.